Olá, cidadãos de Diadema. Muito boa tarde a todos vocês que nos acompanham aqui hoje em mais um Dia de Cast, o podcast da cidade de Diadema. E hoje, esse especial Eleições 2024, estamos trazendo mais uma candidata a vereadora da nossa cidade para levar a vocês todo o seu plano de governo, as suas experiências, a sua vivência para poder transformar aí a vida de cada um de vocês. Então hoje vamos entrevistar essa candidata, mulher, né? Que é importantíssimo também a gente começar a ter esse olhar mais delicado às mulheres para a nossa política. Então, estou falando com ela, querida Patrícia Marinho, seja muito bem-vinda ao nosso Dia de Cast. É uma honra recebê-la aqui com a gente. Olá, Reginaldo, muito obrigada pelo convite. É uma honra, um prazer muito grande estar aqui e poder conversar, falar um pouco mais das minhas propostas, do meu trabalho, né, para as pessoas conhecerem quem é a Patrícia Marinho, essa mulher preta que se candidatou a vereadora aqui no município. E muito obrigada pela oportunidade. A gente que agradece aí a sua vinda até o nosso programa. E já falando nesse sentido que você já inicia a sua fala, uma mulher preta entrando na política, hoje a gente vê poucas mulheres, né? Tem muitas mulheres participando do pleito, mas poucas sendo eleitas, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre a Patrícia Marinho, se apresentasse para o nosso público, né? Como iniciou nessa vida política? É a primeira vez como candidata? Comenta um pouquinho aí pra gente. Sim, é a primeira vez como candidata a vereadora, a um cargo eletivo, porém já estou na vida política desde a adolescência, posso dizer assim, né? Meu pai, que já foi vereador nesta cidade, o ex-vereador Maninho, foi vereador, presidente da Câmara, e desde muito jovem eu acompanho ele. Antes mesmo dele ser vereador, eu já acompanhava ele na luta sindical, que ele foi sindicalista, do Sindicato dos Metalúrgicos aqui do ABC. E desde muito pequena eu participei das reuniões, da luta dos trabalhadores, das trabalhadoras. Muitas vezes eu dormia nas portas de fábrica, nos movimentos de greve, em defesa dos direitos da classe trabalhadora. Então, eu já fui, desde pequena, me interessando nas questões políticas, né? Porque a política está em tudo. Então, Perfeito. depois comecei a participar, a militar no Partido dos Trabalhadores, do qual eu sou filiada desde os meus 18 anos, mas já participando aí desde o início das discussões. Quando meu pai, que foi um dos fundadores do PT aqui de Diadema, me levava pequenininha para as reuniões, na hora de lavar o diretório, eu que ajudava ele a lavar, eu chegava em casa toda molhada. E desde pequena eu estou nesse ambiente de luta pela nossa cidade, pela nossa população. Então, isso despertou em mim o interesse pela política. E de lá para cá, eu faço a militância partidária e também atuo através dos movimentos sociais, movimentos organizados da nossa cidade. Desde o movimento de habitação, o qual eu tive a oportunidade de trabalhar na primeira gestão do Felipe, eu trabalhei na Secretaria de Habitação, fiz todo o processo de urbanização das favelas aqui de Diadema. Diadema, que era conhecida por ser o grande vermelhão, né? Terra. Sim. Era 80% de barro, Diadema. E eu tive esse prazer de trabalhar, fazer parte da equipe da região leste, desde os cadastros dos moradores, que o Felipe queria conhecer a demanda, qual era o tamanho da demanda, por onde ele ia começar. Então, eu participei desse início, do reconhecimento das famílias. A prefeitura acolheu, abraçou e defendeu. O PT tem essa marca de sempre ter defendido o movimento popular de moradia aqui em Diadema. Então, eu estou envolvida já há muito tempo no meio aí da política, da gestão participativa. Isso é legal, né? Fazer essa leitura lá do passado, né? Porque às vezes quem tá vendo a Patrícia Marinho agora, pensa que tá entrando aí de gaiato, né? Que é a marinheira de primeira viagem, essas coisas todas. E não, já tem uma bagagem, né? Apesar de nunca ter exercido a função de vereadora, mas ali já teve o pai que foi vereador, então já sabe os mecanismos, né? Como lidar com a sociedade. Então, isso é importante também, essa experiência para estar levando, né? Caso seja eleita,
está levando aí junto ao seu mandato, né? Sim, eu que sou professora, sou bacharel em Direito e pós-graduada na Gestão Pública. É uma área que eu me aperfeiçoei porque me interessa muito. Eu vi que podemos mudar a vida das pessoas através de boas políticas públicas. Então, cada vez mais eu fui me interessando, estudando, me aprofundando. Eu que já fiz parte da Secretaria de Juventude do PT, Secretaria de Mulheres. Lembro que no ano de 2004, eu participei de uma formação. Foi o primeiro curso chamado Promotoras Legais Populares. É um curso de cidadania que orienta qualquer pessoa da sociedade civil a se aperfeiçoar e auxiliar mulheres vítimas de violência. E naquele curso eu me encantei, me apaixonei, e de lá para cá um objetivo da minha vida é auxiliar mulheres vítimas de violência e trabalhar na prevenção. E eu tenho muito orgulho de trabalhar junto com o Felipe, que é um prefeito que também pensa na proteção, na defesa das mulheres. Inclusive, eu tenho algumas ideias de projetos de lei para implementar, para ajudar a melhorar ainda mais essa questão em relação à mulher no nosso município. O Felipe, que criou a Patrulha Maria da Penha, que é um importante órgão aqui que protege. Eu conheço várias pessoas que são atendidas através da Casa Bete Lobo, encaminhadas para a Patrulha Maria da Penha e estão conseguindo se proteger, né, escapar aí do feminicídio, que a gente sabe que ainda é muito recorrente, mas nosso município conseguiu reduzir drasticamente esse número de violência, porque existe um serviço especializado na proteção e na defesa da mulher. Então, enquanto candidata, eu penso que a gente pode avançar ainda mais, posso contribuir muito mais com o Felipe para que a gente crie outras formas de incentivo e de apoio, até mesmo para ajudar as mulheres que ainda não conseguem identificar que está sendo vítima de uma situação de violência, que nem sempre é física. Ela pode ser patrimonial, quando seu companheiro toma conta ou não permite que ela gaste o seu pagamento da maneira que ela deseja. Ela pode ser psicológica, ela pode ser de diversas formas, não somente a física. E esse curso de promotoras legais populares, inclusive, eu fiz a primeira turma em 2004 e refiz agora, tem 2 anos, porque a legislação muda muito. Quando eu fiz, ainda nem existia a Lei Maria da Penha, então eu gosto sempre de acompanhar, sempre que possível eu estou estudando a respeito, porque a gente precisa estar a par da legislação e divulgar. Nós precisamos formar mais mulheres da nossa sociedade para levar esse conhecimento e ajudar outras mulheres a dizer que elas podem sim procurar uma situação melhor para ela, uma condição, e a prefeitura tem dado esse respaldo. Eu também tenho um projeto na área do empreendedorismo para fortalecer mulheres vítimas de violência, mães solo e entre outras questões de vulnerabilidade, que a gente sabe que também são condições que levam a mulher a viver na condição, na situação de violência. Então, quando a gente fortalece uma mulher, a gente está fortalecendo famílias, fortalecendo a nossa sociedade. Perfeito. E isso que eu quero fazer junto com o Felipe na Câmara, propor, e não quero entrar sozinha. Hoje nós temos uma vereadora aqui, uma vereadora maravilhosa, excelente, mas ainda é pouco, não representa a nossa população. Diadema tem 429.500 habitantes aproximadamente, e uma mulher está muito longe do ideal da gente ter uma Câmara representativa que leve os nossos interesses, as nossas dores, as nossas demandas. Então, eu quero ser uma vereadora por esse motivo. Quero, inclusive, que entre mais vereadoras de outros partidos, porque eu tenho certeza que a hora que a gente conseguir ter uma Câmara equilibrada, a paridade seria o ideal, né, Reginaldo? Meio a meio, mas a gente sabe que foi barrado lá, infelizmente, no Congresso, no Senado, nós não conseguimos a aprovação dessa lei, mas, enquanto isso, vamos batalhando para chegar no número maior aí de vereadoras compondo a Câmara Municipal, que eu tenho certeza que Diadema vai ganhar muito mais. Com certeza. E aí eu te pergunto, né, em cima desse seu relato, né, assim, o que falta hoje, assim, que você enxerga, e eu já sei que começou a campanha, tá todo vapor aí, né,
a campanha nas ruas, né, visitando as casas, né, os apartamentos, Sim. os comércios, empresas, né? E hoje a gente vê muitas mulheres empreendedoras trabalhando no comércio, donas de casa, empresárias e tudo mais. Mas o que falta, assim, na sua visão, para fazer esse convencimento para a população, dar esse voto de confiança e colocar mais mulheres ali vamos dizer assim, nesse grande movimento que é uma Câmara Municipal? Eu acho que a gente precisa dialogar mais, Reginaldo. Eu tenho feito visitas em todos os bairros de Diadema. Embora eu more na região leste, no Piraporinha, eu ando toda a cidade. Hoje mesmo eu estive no Eldorado, dialogando, e falta muita informação. E muitas vezes, pela nossa sociedade mesmo, a mulher é vista como frágil, como talvez não tenha capacidade suficiente, mas nós queremos mostrar que é o contrário. Nós vemos quantas mulheres estão revolucionando aí, Sim. criando espaços no concurso da prefeitura que eu estou acompanhando nos últimos anos aqui, da gestão do Felipe, para motorista mesmo da educação, para dirigir as vans, entrou um número considerável de mulheres. Eu fiquei muito Que legal. feliz quando elas assumiram, eu parabenizei, porque eram cargos que antes somente os homens prestavam concurso. Os motoristas mais antigos não tinha mulher. Então, quando as motoristas chegaram na educação, foi uma alegria, eu parabenizei, porque é isso, a mulher tem que conquistar o seu espaço. Não só na Câmara, mas tem que conquistar espaços de poder e decisão. O concurso para a GCM, por exemplo, foi feito metade das vagas para homens e metade para as mulheres. Porque nós precisamos, inclusive, a gestão pública tem que incentivar isso, para que as mulheres tenham mais oportunidade de mostrar a força. Perfeito. E nós queremos esse espaço para isso. Exatamente. E assim, a gente torce para que isso aconteça, né? Que a gente brinque entre nós homens, né? A mulher, quando ela pega alguma coisa para fazer, ela faz com mais carinho, com um olhar diferente. Então, isso é importante também, e acredito que na política não seria diferente, né? Então, acho que é fundamental. Sim, e tem um movimento aí, uma onda, por onde eu passo, as Uhum. pessoas falam: que legal, eu queria mesmo esse ano votar em mulher. E eu Aí, já ó. ouvi isso em várias regiões da cidade, as mulheres falando. E quando eu falo meus projetos, elas falam: nossa, eu estava em dúvida, mas agora eu tenho certeza. Domingo mesmo eu ouvi isso de duas mulheres. Ó, que E legal. eu saí bem mais confiante, mais fortalecida, porque eu sei que, sendo eleita, eu não estarei sozinha. Eu quero ter uma gestão democrática, participativa, através de um conselho, meu mandato. Eu já penso que na elaboração de um conselho político com representante dos municípios, com representante dos núcleos habitacionais, com representação dos condomínios, que os condomínios estão muito distantes da administração pública. Sim. Eu que acompanho, que trabalho, eu vejo nós estamos muito mais presentes nos núcleos habitacionais, mas está na hora da gestão se aproximar mais dos condomínios. Muitas vezes a questão do acesso é dificultada, mas a gente tem que ter esse canal de comunicação, melhorar, convidar você que é síndico, eu Sim. já quero construir também, quero a sua sugestão, né? Você tem muito que colaborar, você que acompanha seu trabalho desde muito Sim, tempo, obrigado. né? E parabenizo, você é um orgulho para a nossa cidade. Nós queremos mais pessoas que pensem como você em cuidar melhor dos espaços, cuidar melhor das pessoas. Sim. Não é só o espaço físico. Quando você pensa em cuidar do espaço físico, você está pensando em cuidar das famílias, dos moradores em geral. Então, é Sim. isso que a gente precisa, melhorar o diálogo e trazer o povo cada vez mais próximo da gestão, da administração. Eu vejo nas visitas que eu vou, muitas pessoas ainda não conhecem muita coisa que o Felipe fez. Sim. Um exemplo que eu dou é o Centro de Formação Carlos Copicac. Trabalhei lá é o Departamento de Educação Popular, com cursos de idioma gratuitos, inglês, espanhol, italiano, orientação vocacional feita por psicólogos. É um polo da Universidade Aberta do Brasil, a UAB, que abre centenas de vagas para a universidade
cursos online gratuitos e que muitos munícipes não sabem. Então, nós precisamos melhorar o diálogo, a comunicação em si da prefeitura e levar essas informações. Eu fico abismada o número de pessoas que não têm conhecimento dos serviços públicos que têm à disposição, que poderia usar muito mais. Sim. Quando a gente divulga, às vezes a gente vai atrás da demanda dos interessados. No caso, os cursos de idioma, quando tinha vaga aberta, a gente ia nas escolas estaduais onde a gente queria pegar diretamente o público-alvo. Só que muitas vezes esses adolescentes nem levam para as famílias a informação de que a prefeitura esteve lá na porta da escola divulgando os cursos. Os pais não ficam sabendo. Então, nós precisamos melhorar essa comunicação e levar mais a informação dos serviços e ampliar também, inclusive, esses serviços para a nossa cidade. E a ideia justamente desse programa aqui, que você está acompanhando aí nas nossas redes sociais, no nosso canal aqui no YouTube, é justamente isso, levar a vocês essas informações que hoje, por uma questão de, não sei se é uma falha de operação, não sei como que é feito isso, né, dentro do poder público, mas acaba não chegando. E às vezes passa, né? Os moradores acabam não tendo conhecimento dessas questões. Mas continuando em educação, né? Você falou que fez parte aí de um grupo de jovens, né? Da juventude. Sim. Hoje, a nossa juventude, né? A gente vê nas portas das escolas muitos jovens ali dispersos. A gente não vê mais aquele empenho que a gente via, tô falando na minha geração, né, no caso, que as pessoas estudando, buscando. Hoje essa questão da reprovação também, né, da aprovação automática, isso também acho que mexeu muito com as questões da educação. Então parece que ficou tudo mais simples, mais fácil, né? E hoje Diadema ela vem investindo hoje na questão da educação, haja vista aí a construção do quarteirão da educação, né? Como que você vê a chegada desse equipamento público, que eu passei por lá, é gigante, né? Como que vai ser feito esse atendimento? Você como vereadora eleita, né? Como trabalhar tudo isso para que realmente esse equipamento seja funcional e não seja um elefante branco no meio da cidade? Sim, é um ganho muito... É impressionante como a cidade vai ganhar, a região. Serão 1.800 alunos atendidos em tempo integral, período integral, desde a creche até o ensino fundamental. Para a nossa cidade, vai ser muito importante. É o nosso primeiro CEL. Vai ser a referência, um investimento que só está sendo possível graças ao investimento parte do governo federal, que Diadema sozinho não teria condições de ter um equipamento desse porte, mas que será um ganho. E na parte de cultura e de esporte e lazer, será aberto para toda a cidade. Então, nós vamos ter outro equipamento com piscina. Hoje nós só temos o Clube Municipal Mané Garrincha, teremos outro, e um ganho muito grande, principalmente na questão da valorização e incentivo à formação de jovens atletas. Nós queremos revelar muitos atletas. As Olimpíadas mostraram que é possível. Nós vimos o número de medalhistas, inclusive a maioria veio através de mulheres, Sim. Mulheres pretas, potentes, que contrariaram as estatísticas, mas graças ao investimento de um governo que tem compromisso com os trabalhadores, com a classe que precisa de apoio. Nós conseguimos ver isso nitidamente nas Olimpíadas e o Felipe não quer fazer diferente. Nós queremos a continuidade do governo para incentivar, estimular. Nós temos muitos atletas aqui que têm condições totais de progredirem, de competir em Olimpíadas, de se destacarem na área do esporte. Também tem a cultura, que o CEL de Diadema, o Quarteirão da Educação, também vai ter uma área de fortalecimento de produção de novos agentes de cultura. Nós temos que incentivar. Eu dialogo muito com a juventude e eles buscam essa oportunidade. Temos muitos talentos aqui e eles precisam desse incentivo, desse espaço novo. Nós pretendemos criar estúdios
um estúdio como esse, que é muito bacana. Por que não a prefeitura ter o seu próprio estúdio? Sim. Para a gente revelar novos talentos, impulsionar pessoas, porque a educação é um caminho de transformação social, mas também através do esporte e da cultura nós podemos elevar o nível da nossa cidade, dos nossos jovens, mostrando um rumo diferente para que eles tenham perspectivas de Sim. vida. Hoje a gente vê a internet tirando os jovens. Os jovens não querem dialogar com as famílias. Muitos casos de suicídio. Conversei recentemente com um senhor, eu fui numa visita, e ele me relatou que perdeu uma filha de 16 anos. Ela se suicidou e ele ainda estava muito abalado. Então, eu também tenho projetos nesse sentido. Nós precisamos proteger, cuidar e tirar a nossa juventude do celular. Eu que sou mãe de adolescente, minha filha tem 13 anos e eu me preocupo com isso, Reginaldo. Sim. Eu vejo que aquilo é um vício. Antes a gente se preocupava com o uso de drogas, entre outros. Hoje o pior vilão está dentro da nossa casa. Eu, por exemplo, saio de manhã, chego à noite. Ela estuda de manhã. À tarde, tem que ficar procurando atividade para ela, porque senão ela fica o tempo todo com o celular na mão. E a gente perde o controle. Então, eu quero fortalecer, quero propor projetos, quero propor programas para que o prefeito Felipe possa implementar atividades para que os alunos tenham opções no contraturno. Mas tem que ser aquilo que o aluno gosta, a gente tem que pensar em todos os gostos. Sim. Então, tem gente que gosta do esporte, tem gente que gosta da cultura, tem gente que tem outro interesse de música. Então, nós temos que conhecer a nossa juventude, o que interessa para eles e criar. Eu acho que o Felipe já trabalhou bem, ele que construiu todas as UBS, todas as escolas aqui de Diadema. Nessa gestão, em 3 anos e meio, ele entregou mais 5 creches na nossa cidade, de acordo com os locais que tinham número maior de fila de espera, ele construiu essas creches e entregou. Então, esse é um compromisso que a gente tem, mas eu acho que precisa mais. E esse olhar de mulher, de mãe... Eu tenho muitas ideias que eu quero... Eu já falo com ele, né? Muitas coisas. Eu, Felipe, já estou com uma ideia assim. E eu quero poder implementar para a gente salvar a nossa juventude. Nós precisamos cuidar enquanto há tempo. A internet é boa, ela ajuda, mas ela está matando. Muitos alunos estão se suicidando, estão com crises de ansiedade. A Fundação Florestan Fernandes, por exemplo, tem o curso de preparação para o primeiro emprego. Então, eles fazem o curso e depois encaminham para as empresas. E é um número assustador de jovens que, quando chega na entrevista, chora, pede para sair, não consegue fazer uma redação, tem crises fortíssimas de ansiedade, mas são jovens com potencial, jovens inteligentes, mas a ansiedade está tomando conta deles. E é devido ao uso. Tem estudos que comprovam. Tanto é que o próprio Bill Gates não deixa os filhos dele ficarem muito tempo na internet. Mas se fosse uma coisa boa, ele mesmo, que é o criador, não ia falar isso. Então, a gente precisa auxiliar essas famílias propondo atividades, criando espaços culturais, de educação, para que esses alunos tenham esse contraturno aí. E outra questão que eu me preocupo muito, também tenho projetos voltados, para a área da leitura. Muitos... Eu falo tudo isso porque eu vejo o exemplo de casa, então aquilo vai me incentivando, vai despertando gatilhos e eu vou pensando em como ajudar, pelo exemplo que eu tenho em casa. As crianças, os adolescentes não querem ler. A gente sabe que a leitura é imprescindível. Eu que sou da educação, sou defensora de programas que cada vez mais tragam interesse para os jovens para leitura. E eles estão cada vez mais distantes. Esses dias eu fui na reunião da minha filha, ela estuda numa escola estadual, no Padre Anchieta, e eu perguntei por que a biblioteca sempre está fechada. Eu cobro, eu exijo a leitura dela. E ela, ai, mamãe, mas a biblioteca está fechada. E quando eu perguntei na escola, eles falaram, não, é porque eles têm que ler os livros da plataforma, disponíveis na plataforma. Falei, mas eu sou totalmente contrária. Primeiro, plataforma. Todo aluno da rede estadual tem um celular? Com internet? Com internet? Então, já é um sistema excludente. Ele está tirando
o contato do livro. O livro é para justamente tirar o aluno. Muitas vezes eu tento assistir alguma coisa, eu não consigo, porque toda hora entra notificação, a gente perde o foco, dispersa. Sim. Então, é esse o plano do Estado. E o Felipe contrapõe esse plano excludente. O Felipe criou o cursinho preparatório para o Enem vestibulares. É um cursinho que é desenvolvido na Fundação Florestan Fernandes, uma parceria com o Instituto Polisaber. No ano passado, nós conseguimos a aprovação de 60 alunos aqui de Diadema, na USP e em outras universidades federais. Olha só. Estaduais e federais, fora os que conseguiram a bolsa através do Enem, pelo ProUni. E esse ano, eu tenho certeza que nós vamos conseguir colocar ainda mais diademenses no banco das universidades, porque é esse o nosso projeto. O Felipe não se preocupa só com a educação infantil, ele se preocupa também com o acesso, a promoção do acesso da juventude, de mulheres, nas universidades, além dos cursos profissionalizantes também oferecidos na Fundação Florestan Fernandes, que nós vimos que na gestão anterior foram 6.000 formandos, e esse ano, a previsão até o final do ano, serão 20.000 formandos durante a gestão. Isso é um orgulho para nós, Reginaldo. E eu quero ser vereadora para brigar. Felipe, vamos dobrar esse número. Nós queremos muito mais. Vamos levar para outros lugares. O Instituto Federal também está vindo para cá, através da parceria com o governo federal. Então, a nossa cidade está numa crescente do ponto de vista educacional. E é por isso que eu peço aos eleitores, não podemos andar para trás, não podemos retroceder e votar em amigos do governador do estado que faz esse tipo de postura, de conduta, que quer que o aluno aprenda através de plataformas, isolando os professores num canto da sala de aula, desvalorizando os professores, tentou militarizar as escolas, mas os deputados foram acima aí na justiça para barrar. E é esse plano que a gente tem de investimento na educação. Perfeito. Show de bola. Eis que fala aqui uma professora, né? Trazendo essas informações. E é no que eu acredito também. A questão da educação, acho que ela é fundamental para a evolução do nosso país, né? Não é nem da nossa cidade, Sim. do nosso país, né? Quiçá do mundo, né? Eu acho que através da educação a gente muda a cultura, muda tudo. Muda tudo. Né? Então, muda a forma de pensar, muda a forma de escolher os seus representantes. Tá? Acho que a educação é fundamental para tudo, né? Mas, assim, a gente ouve nessa época de campanha aquelas promessas assim que a gente fala, nossa, aquelas promessas de campanha que o pessoal fala, vou construir não sei o quê, vou fazer isso, vou fazer não sei o que mais. E aí eu te pergunto, né, como o seu plano de governo, até que você fale um pouquinho, né, caso eleita, assim, uma ideia, um plano de governo que você fala assim, durante os meus 4 anos, esse não pode faltar. Eu sei que tem vários, mas esse é fundamental, né? Eu queria que você falasse para nós isso, sempre pensando o quê? Considerando aí o orçamento municipal. Porque não adianta você falar que vai entregar 50.000 unidades habitacionais, sendo que você não sabe nem o orçamento municipal, se vai ter condições de fazer essa entrega. Então, dentro de uma realidade hoje do nosso município, qual o plano de governo que você tem que é viável e dá para viabilizar ele para que o município receba esse projeto seu? Olha, escolher um é difícil, hein, Reginaldo? São vários, né? São vários, né? A gente pensa... pensar na cidade é pensar em todas as áreas, em todas as pessoas, na população em geral. A gente não pode excluir... claro que a gente sempre quer incluir aqueles que não têm oportunidade, os vulneráveis, mas a gente pensa na cidade, no crescimento de todos. Pensar em um só fica difícil, até porque a gente constrói o plano de governo, eu participo em todas as gestões na construção do plano de governo, e a gente sabe que tudo que a gente já pensa para os próximos anos, a gente tem aquela consciência de que não vai prometer aquilo que não pode cumprir. Então, cuidados com as pessoas com deficiência é uma habilidade que eu quero os 4 anos aí lutar para isso, para que a gente consiga
melhorar o atendimento na saúde, na educação, que são questões que ainda são sensíveis. Então, essa questão eu não quero abrir mão, quero lutar dentro do orçamento. Eu vejo, você falou, eu lembrei, tem gente que fala, passa um carro de som perto da minha casa, eu vou trazer a rodoviária, eu vou trazer o metrô. Já há um tempo já falaram de metrô. Até o metrô já teve. Mas a gente tem que ter muita responsabilidade, muita seriedade. Igual o meu bairro, por exemplo. É o único bairro que não tem creche, é o Piraporinha. Nós temos isso, nós temos que tem bairro que tem 3, porque a demanda, né, a população, o número de habitantes é maior. Então, eu pretendo trabalhar pela construção ou ampliação da EMEI que eu estudei, a EMEI Humberto, para que ela se torne um prédio maior e que tenha espaço para uma creche, que é possível isso na verticalização. Porém, tudo isso eu não vou prometer, eu não estou prometendo, porque, como você falou, eu tenho que trabalhar com o orçamento. Mas Sim. isso a gente sempre faz com muita responsabilidade e as emendas também, que os vereadores podem direcionar. Então, as emendas eleita, né? Eu sendo eleita, as minhas emendas serão destinadas para a área da educação, saúde das pessoas com deficiência, principalmente em programas que correspondam à saúde da mulher também. Perfeito. Fantástico, show de bola. Uma das coisas que pouco se fala, né? Eu vejo alguns candidatos, inclusive alguns que já passaram por aqui, a gente ouve poucos falarem sobre as divisas, né? Que é um problema para aqueles moradores que moram nas divisas, né? Temos Sim. aqui lá o Eldorado, o próprio Piraporinha, né? Da qual você está ali, né? Como trabalhar essas questões, né? Porque às vezes não é o caso hoje, né? Acho que não. Que tem ali uma rua que está em Diadema, até aqui ela está asfaltada, dali para cá já não está, só que aí o morador, ele passa por aqui. Tô dando um exemplo assim, meio, né? Só para a gente ter esse entendimento. Como trabalhar isso até com o governo vizinho, essas políticas, né? Que eu acredito que parta para o majoritário, mas o vereador também pode ter esse papel, né? Essa representatividade. Como fazer isso para que a gente possa trazer esses benefícios? Que nem, por exemplo, lá em Piraporinha está tendo aquela obra gigante, né? Que é aquela ponte perto ali da loja da Havan, né? E aí é um tumulto, né? Tanto para um lado quanto para o outro, né? Então, como viabilizar essas parcerias, né, entre as cidades? Olha, Reginaldo, eu confesso que para sair parceria mesmo tem que ser os 2 prefeitos do mesmo partido. O melhor momento nosso foi quando o prefeito aqui era o Felipe e lá era o Luiz Marinho, São Bernardo, por exemplo. Sim. Nas divisas, quando foi o Haddad prefeito, mas aqui no caso de Diadema não era gestão PT, já tivemos dificuldade. Mas o melhor momento mesmo de divisa foi quando é o prefeito dos 2 municípios do Sim. mesmo partido. Aí a gente consegue trabalhar legal. Na naval mesmo, na remoção, nas obras, foi fácil porque foi o Marinho e o Felipe discutindo. A gente tem um bom diálogo, tem os mesmos ideais, né, de melhoria na qualidade de vida da população. Entendi. Agora, é triste quando você vê que um partido não quer atender porque não vou fazer, porque eu sigla, né? Não vou beneficiar o outro prefeito porque é de partido contrário. Isso é muito triste, porque eu acho que quando a gente ganha, não tem que ter partido, a gente tem que trabalhar para a população, atender a população. Sim, perfeito. E, inclusive, esses dias eu fui numa reunião na divisa de Diadema com Guacuri, e estava lotada aí as mulheres falando assim, tudo que a gente quer, a gente vai para Diadema. Diadema tem tudo. A gente consegue usar até a UBS de Diadema, a Saúde de Diadema. Aqui do nosso lado não tem nada. E eu fiquei assim pensativa, porque às vezes o pessoal aqui reclama tanto, mas ali do lado é São Paulo, e eles reclamando que não tem nada, que tudo que eles conseguem aqui em Diadema. E aí acaba virando uma demanda e às vezes acaba até deixando os nossos equipamentos, né, com atendimento excessivo, né? Às vezes não suporta, Sim. né? Porque acaba atendendo munícipes
da divisa, seja lá de São Bernardo, de São Paulo, né, onde o nosso município faz essas divisas, né? Mas na questão da segurança pública hoje, né? Aqui, principalmente na parte central, que eu vivo mais aqui nessa parte central dos condomínios, a gente conversa muito com muitos síndicos aqui da região e a gente vê que ainda, infelizmente, a gente tem muitos assaltos, pequenos delitos, que às vezes nem tem esse registro, é feito esse registro do boletim de Uhum. ocorrência, né? Então isso acaba não transparecendo para os números, né, principalmente da Polícia Militar, essa questão de aumento dessa criminalidade, né, de assaltos, pequenos furtos nessa região. É, e hoje essa responsabilidade, que seria de repente da Polícia Militar, ela está sendo passada para a Guarda Municipal também, né? Que a gente sabe o papel da guarda, o papel da polícia e assim por diante. Como fazer para melhorar esse diálogo entre as polícias, né? E para que a gente possa estar levando mais segurança para as nossas regiões. E eu queria falar com você também a respeito dos pancadões, né? Porque a gente ainda tem reclamações nesse caso, né, dos pancadões, principalmente nos bairros periféricos, né? Como resolver essa situação? O que que você pretende aí de levar de propostas para a Câmara Municipal? Sim, em relação à polícia e GCM, o diálogo realmente, igual eu falei, quando se trata de Estado governado por um partido e prefeitura por outro, o diálogo fica prejudicado. Nós tentamos várias tentativas para melhorar esse diálogo, mas ainda está muito ruim. Assim como na educação, na segurança pública não é diferente. O Felipe vem dos números, ele investiu na segurança, ele instalou câmeras de segurança, os totens. Isso ajudou muito a diminuir os índices de criminalidade aqui em Diadema. Foi comprovado, tanto é que a polícia, os policiais daqui que trabalham em Diadema, eles receberam até uma bonificação, porque esses números apareceram para o Estado que a segurança pública em Diadema foi efetiva e que reduziu, sim, pelos números, como você falou, os registros de ocorrência. Então, tudo isso é medido e Diadema teve esse destaque na questão da redução dos índices Sim. de criminalidade. Então, inclusive, eu participei da sessão que eles receberam essa bonificação, os elogios, mas a parte de Diadema não foi citada em nenhum momento. Então, tem sim, eu parabenizo o efetivo da Polícia Militar, porém tem a contribuição do município. Né, o investimento na central de vídeo monitoramento, que eu já visitei na Ulisses Guimarães, eu fiquei encantada quando eu fui. É uma sala imensa e com o equipamento como esse aqui, as imagens nítidas, coloridas. Eu fiquei bem feliz quando eu fui. Dá para ver cada detalhe. Pega até a pinta do meu rosto aqui. Então, eu fiquei feliz. E isso inibe. Muitas vezes eles conseguiram prender em flagrante os criminosos, conseguiram identificar através da placa, eles foram acompanhando nos trechos que o carro ou a moto passava e que tinha os totens, conseguiram identificar e prender. E isso ajuda muito na questão da segurança. Entendi. Porém, ainda tem um número ainda pequeno. Nós queremos que amplie ainda mais. Por isso que é importante as pessoas registrarem para a gente saber os locais que precisa investir. Eu mesmo no meu bairro, eu já estou na fila. Felipe, eu quero um totem de segurança no Parque Pôr do Sol. É um pedido antigo, uma reivindicação que eu estou há anos. E ele falou, não, Patrícia, primeiro eu vou atender as áreas onde tem maior número de furtos. A minha região também tem, mas tem áreas que ainda era gritante. Então, Sim. ele priorizou esses pontos, mas eu estou na fila e vou ser vereador e vou cobrar prefeito, eu quero meus totens nas áreas que eu estou apresentando. E tem a questão também do investimento que o Felipe fez nos pontos de ônibus, a operação Ponto Seguro, nos locais que as mulheres, principalmente as mulheres que vão para o ponto, de madrugada, eram muito assaltadas, motoqueiros quase todos os dias, deixando o pessoal limpo nos pontos. O Felipe falou: não, nesses locais eu vou colocar uma equipe da GCM. Então, eles chegam, acho que antes das 4 da manhã e ficam até clarear
para poder proteger, e deu certo, reduziu drasticamente também o número de assaltos nos pontos de ônibus. Tem vários locais aqui em Diadema, e é uma atitude legal que a gente também precisa lutar para ampliar, né? E até tentar combater ainda mais. E o investimento na educação, como eu falei, ele acaba interferindo também na questão da segurança. Quando os jovens têm oportunidades, têm caminhos que mostrem outra perspectiva para ele de mundo, que ele pode ir muito mais longe, conquistar muito mais coisas através da educação, a gente também está investindo na segurança pública da cidade. E assim, né? E a questão da educação, do esporte, né? Da cultura. Educação, você vai ter pessoas com sabedoria, com conhecimento, sabendo fazer as suas escolhas. Na questão do esporte, você vai ter pessoas ali que buscam sempre a questão da saúde, né? E você vai diminuindo, de repente, um custo, né? Por pessoas não cuidarem da saúde, né? Na questão vai ter menos pessoas indo para os hospitais, né? Com índice de pessoas obesas, pressão alta, porque estão praticando esportes, essas coisas. Então, assim, uma coisa vai chamando a outra, né? Então, faz tudo parte aí desse ciclo, né? Acho que é fundamental, né? Mas a questão, vamos falar agora de uma que eu vejo pouco, né? As pessoas participando, e eu gosto sempre de usar esse exemplo, fazer essa analogia, que é a questão da participação popular, né? E hoje a gente vê isso nas pequenas cidades, chamada condomínios. Então a gente vê lá o síndico, né? Que podemos aí fazer esse comparativo, que é o prefeito daquela pequena sociedade, né? Os conselheiros, que são os vereadores, vamos dizer assim, e a população, né? Que são os moradores desses condomínios. E a gente vê cada dia mais diminuindo a participação dos moradores, porque fala, não vou lá decidir nada, deixa lá, o que fizer tá feito. E nas cidades, né? Nas nossas cidades, isso acontece também, né? Então, são pessoas, a gente vê aí o alto índice de votos em branco, pessoas que não aparecem para votar, e quando a gente vê muitas pessoas que vão votar, ela escolhe o seu candidato pegando o papelzinho na porta da escola, tipo, joga pro alto, peguei esse, vai ser esse aqui. Se for da Patrícia, né? Que bom, né? Né? Mas assim, não é isso que a gente quer. A gente quer que ele vote na Patrícia ou em outro candidato por conhecer propostas de trabalho, né? Para entender aquilo que ele está escolhendo. Como fazer, né, para que durante os próximos 4 anos, e vamos dizer assim, já pensando na eleição de 2028, né, que o município tenha mais essa participação popular, que as pessoas se envolvam mais com as questões da nossa cidade? Reginaldo, você falou tudo agora. Realmente, Diadema já foi bem mais participativa, o povo lotava a Câmara Municipal, lá uns 20 anos atrás, que eu estava no meio do povo que ia para a Câmara Municipal, ia para as ruas, ia para a Paulista. E, ao longo dos anos, esse movimento foi se perdendo, foi enfraquecendo. Hoje, quando a gente convoca para uma reunião, convida, a participação é muito baixa, realmente. Antes tinha um grande interesse, a população de Diadema lutou muito por moradia. Então, isso, o povo se unia para reivindicar ali o direito à moradia. E depois da grande urbanização, né, hoje, graças a Deus, hoje a gente vê as pessoas morando em empreendimentos habitacionais. Isso é legal, mas as pessoas pararam. Depois que foram para os apartamentos, para os condomínios, deixaram de participar. Então, hoje, quando a gente vê na Câmara Municipal vários vereadores chamando alguma audiência pública para falar assuntos de interesse. Eu lembro a última audiência pública que foi para falar de um assunto que interessava a todos os munícipes, a questão da Sabesp, que a água estava vindo muito suja, e as pessoas não participaram. Mesmo assim, o número de adesão foi muito baixo.
Então, nós não conseguimos retomar essa participação e que faz toda a diferença. O Felipe, agora, nos 4 anos, ele fez rodadas em todos os bairros, colocando uma tenda lá. Ele tem um departamento que é de participação popular, que leva a tenda para os bairros e fica lá uma equipe o dia inteiro, ouvindo a população, as demandas. Levaram os notebooks para fazer pesquisas, o pessoal opinar no que queria ali para o bairro, mas mesmo assim poucas pessoas paravam para falar. Então, assim como você falou, em condomínio, eu lembrei de alguns amigos Sim. que eu tenho que reclamam de tudo de Mas não condomínio, vai para mas Assembleia. não vai para a Assembleia. Mas Sim. é esse que fica reclamando, porque aquele que participa, ele está ajudando a construir uma cidade melhor. E Diadema não foi diferente. Nós fizemos também a prestação de conta. O Felipe, nos 4 anos, ele fez prestações de contas em todos os bairros também, em todas as regiões. E poucas pessoas participaram. É um momento para falar, para reivindicar, para reclamar, para contribuir mesmo, mostrar ali, apontar. Porque muitas vezes o prefeito não está sabendo, então precisa levar aquela reivindicação lá para a gente poder trabalhar melhor. Mas aí vai uma crítica, tá? Porque assim, no início do ano, todos nós recebemos lá na nossa casa um carnezinho do IPTU, essas coisas, né? Das cobranças que a gente tem como munícipe, as nossas obrigações. A comunicação eu vejo muito falha na cidade, né? Tanto é que hoje a gente tem um canal hoje que nós, né, estamos levando essas informações. Por exemplo, nessa questão da prestação de contas, né? Às vezes, não seria fundamental, de repente, a Secretaria de Comunicação fazer um trabalho mais assertivo de levar essas informações? Porque, às vezes, o munícipe não sabe que vai ter uma prestação de contas às 19 horas lá no Teatro Clara Nunes, da região central, por exemplo. Eu estou dando um exemplo aqui, tá? Sim. Isso não chega. Às vezes põe uma faixa na cidade, na praça ali, uma faixa num farol, e hoje em dia, na correria do dia a dia, você passa no farol que você nem vê faixa, você está dentro do ônibus lotado, você não consegue enxergar esses informes que estão através de faixa. Mas, de repente, chegasse lá uma correspondência lá da prestação de contas na casa do morador, isso não facilitaria também? Apesar que hoje, né, todo mundo pode até criticar, mas você está falando em papel, sendo que hoje tudo é digital, mas é aquilo que você falou, às vezes o aluno não tem uma internet para ler um livro, então às vezes o morador também não tem uma internet para receber um documento como esse, né? E a prefeitura tem esses dados, porque se o IPTU chega, o folhetinho, o comunicado das ações que está acontecendo na cidade chegaria também. Como que você enxerga isso? Realmente, nós vivemos muito no digital, mas você falando do IPTU é até uma sugestão, sim, uma proposta boa, que pode já ir no próprio carnê do IPTU, já uma capa, assim, uma capinha, falando do site que a pessoa, as redes para ela acompanhar, porque a rede da prefeitura, ela não é uma rede de propaganda política, é uma rede que mostra todos os serviços públicos. Lá não vai falar de PT, de nada. Então, as pessoas podem seguir as redes da prefeitura e acompanhar, porque tem muita informação. Tudo que lança, tudo que entrega, fica nas redes. Então, também o cidadão, ele tem que ter a sua consciência e o interesse de buscar, porque está seguindo ali. Hoje em dia é tudo muito... Até banco. Antigamente a gente recebia extrato, agora hoje não. É tudo a gente que tem que buscar a informação. Nós, por exemplo, os conselhos da cidade, muitos estavam desativados, que também é um instrumento de participação, é oficial, as pessoas têm o processo, alguns são por indicação, outros por processo de eleição. Então, nós retomamos todos os conselhos da cidade, inclusive o da juventude, que foi muito bonito, vários jovens, eles participaram até da conferência estadual da juventude, levando propostas. Então, isso é legal. Muitas pessoas não sabem, mas os conselhos é uma forma de ter representantes de toda a cidade, dos bairros, que ajudam, são pessoas que têm que levar a demanda. Não demanda de interesse. Eu via na saúde, às vezes, o conselheiro de saúde
Eu já participei uma vez, mas tinha uma conselheira que só levava a demanda da casa dela. Aí não vale, né? Tem que Aí ser um não dá, né? conselheiro consciente, Coletivo, que né? lá ele não vai atuar em causa própria, ele vai atuar levando as demandas do bairro, visitando os hospitais, visitando as UBS, falando o que está acontecendo ali, o que precisa melhorar. Então, os conselhos, eles ajudam também. É um canal importante de Disseminar, né? participação Disseminar a popular informação. e para ajudar a melhorar Sim. o funcionamento da máquina pública. Os conselhos são fundamentais para isso. Então, nós Show de bola. reativamos todos eles, estão aí a todo vapor, trabalhando, criticando, sugerindo, construindo coletivamente. E é Perfeito. isso que a gente quer dar continuidade. Não, legal. Isso é importante, né? Porque E tem em essa relação participação, né? aos pancadões, eu converso muito com as famílias que se sentem prejudicadas. Então, é muito triste quando você vê uma casa com uma pessoa acamada, crianças autistas, que a gente sabe que, Barulho. dependendo do nível do autismo, o barulho leva eles a desenvolverem crises. Então, é muito triste, muito preocupante. E tem um lado dos jovens que querem ter o seu momento, seu espaço, só que eles têm o direito de ter o momento deles, desde que eles não prejudiquem o direito do outro. Então, nós pensamos num espaço voltado para a juventude mesmo, para que eles possam curtir com acústica, porque nós temos que respeitar todos os gostos musicais. Quem gosta de funk, quem gosta de forró, quem gosta de samba. Eu sou eclética, eu curto, eu vou em qualquer festa, eu me divirto. Mas tem pessoas que não, eles só curtem um ritmo. E nós temos que respeitar, assim como nós respeitamos todas as religiões. Então as pessoas têm que ter esse direito de curtir. Só não pode prejudicar as pessoas. É muito triste. Eu já recebo vários vídeos, as pessoas não dormem, trinca as casas, o som muitíssimo alto. É um transtorno, a questão dos pancadões. O Felipe conseguiu reduzir, era um número muito maior na cidade, mas existe um esquema aí que eles conseguem quando Eles marcam, né, nas redes a sociais. GCM está de um lado, eles vão para o outro, mas nós não vamos desistir de acabar com os pancadões. Acabar no sentido de não prejudicar os moradores. Porém, a gestão tem que pensar no espaço. Se eles gostam de curtir o funk, eles têm que ter um espaço para isso. Assim como os skatistas precisam de um espaço para praticar aqui o skate em Diadema, que também é uma das minhas propostas. Também as pessoas que curtem a gente tem que pensar ou numa avenida que não tenha, por exemplo, a Ulisses Guimarães, tem um trecho dela que não tem casas. A gente poderia pensar, igual tem o Carnaval, que era na Ulisses e não prejudicava nenhuma residência. Então, são coisas para a gente construir no coletivo, conversar com o prefeito, conversar com um grupo dos representantes da juventude, com o próprio conselho, para a gente pensar em alternativas para que eles tenham essa consciência, que eles têm o direito de curtir, só que não pode prejudicar as pessoas doentes, acamadas, os autistas, que isso não é legal. Com respeito, né? Com respeito. A palavra-chave aí é o respeito. É o respeito. Né? Porque imagina você que está aí fazendo o seu baile funk, que está aí. Imagina se fosse seu pai, sua mãe, algum ente querido seu que estivesse do outro lado nessas condições, né? Então, acho que é questão de empatia, de respeito. Acho que daria tudo certo se as pessoas começassem a pensar dessa forma. Com certeza. Felizmente, não temos essa... Acho que não tem essa sabedoria humana ainda, né? Dentro do nosso... Né? Dentro do planeta Terra, já vamos falar assim, não é nem de Diadema, né? Acho que é dentro do planeta, mas faz parte, né? Estamos chegando quase ao final aqui do nosso programa. Você que está aí nos assistindo, não esqueça de se inscrever no nosso canal. Se está gostando aí dessa entrevista, curta aí a nossa página, deixa o joinha, compartilhe, né, esse conteúdo
para que as outras pessoas conheçam as propostas de todos os candidatos que aqui passarão, né, nesse especial Dia Decast Eleições 2024. Então, faça aí com que o nosso canal cresça a cada dia e possa sempre estar levando o melhor conteúdo a todos vocês. Patrícia, para a gente ir encerrando aqui essa nossa conversa, né, esse nosso bate-papo, que está bem legal, inclusive parabéns aí pelas propostas, queria que você falasse um pouco dessa parte, principalmente aqui na região central, que a gente trabalha aqui, né? A gente está aqui praticamente a maior parte do dia vivendo aqui no trabalho, às vezes sai para almoçar, vai ali no centro comercial, fazer alguma compra, fazer alguma coisa. E infelizmente a gente vê uma situação muito chata, muito triste, na verdade, de muitos moradores de rua hoje, por exemplo, na praça do nosso lado aqui na Praça Lauro Michels, né? Como reduzir isso, haja vista que é uma questão de saúde pública, é uma questão de pessoas também que às vezes perderam seus empregos, que a gente vê muitas famílias morando na rua hoje, né? Como fazer um trabalho junto ao prefeito, né? Junto ao poder público, para que a gente possa. Se não, a ideia perfeita seria acabar com isso, né? Tirar essas pessoas, dar tratamento àqueles que precisam de tratamento, dar casa para aqueles que precisam de casa. Esse seria o mundo perfeito. Mas estamos longe desse mundo perfeito ainda, infelizmente. Como resolver isso aí, num período aí de 4 anos, que seria o próximo mandato? Reginaldo, você falou aí do mundo perfeito, eu sonho com esse mundo. Sim. E toda vez que esfria, a primeira coisa que vem na minha cabeça esses é dias, a desculpa te população. cortar, esses dias, incomoda. Incomoda. Né? Você incomoda, mas você fez o quê, né? Ao mesmo tempo, né? Que vem essa pergunta, né? Mas é triste você acordar de manhã, você liga o jornal, você fala assim, essa madrugada foram 4 graus, 5 graus abaixo de 0 graus. Aí você fala, meu Deus, se eu com edredom aqui, pijama, meia, passei frio, imagina essas pessoas, né? Sim, é triste, é uma situação que me incomoda muito, a situação da população de rua. E às vezes eu vejo alguma propaganda assim, é difícil eu ter tempo, mas agora começou. Eu vendo alguns candidatos, mais de São Paulo, que passa na TV, falando, eu vou acabar com a população de rua. Eu olho assim e falo, meu Deus, né? Quantas vezes nós já ouvimos isso? O próprio Dória, ele enchia assim, não, eu vou acabar, eu vou resolver a situação da Cracolândia, dos moradores em situação de rua. E a gente vê que sai um, entra um, sai outro e nada acontece. E ao contrário, lá eles batem, eles molham os colchões, eles recolhem os cobertores. Nós sabemos que é uma questão muito ampla, um assunto, um tema complexo que envolve o envolvimento de todos, município, estado, governo federal. Aqui em Diadema, nós tratamos isso com muita responsabilidade. Tem o Centro Pop, onde as pessoas em situação de rua, elas podem se alimentar, podem passar a noite, lavar as roupas. Inclusive, eu visitei lá recentemente e os moradores estavam felizes porque eles tinham ganhado máquinas. As máquinas de lavar, que foi um projeto que nós desenvolvemos aqui pela Brasconde. Foi, nossa, parabéns. Que foi a OMO, né? Isso! Então, nós desenvolvemos o projeto aqui pela associação, apresentamos para a OMO. Nossa, né? Reginaldo. E a OMO fez a doação das máquinas de lavar lá para o Centro Pop. Olha só, eu passei bem nesse dia que a máquina estava lá, eles já estavam usando. Eu conversei com uns 2 senhores e eles falaram que estavam muito felizes. E nós não conseguimos resolver a situação de uma vez, mas as políticas públicas desenvolvidas aqui em Diadema têm caminhado para isso. Por exemplo, a Frente de Trabalho, que é um programa aqui da Prefeitura de prestação de serviço na área da limpeza, da conservação. A Frente de Trabalho tem uma cota que é destinada para as pessoas em situação de rua. Então, vários, inclusive muitos deles, entram pela Frente de Trabalho e depois de um tempo conseguem se reerguer, tem o interesse, a vontade também colabora muito. Eu até participei já de um chá de Casa Nova de um rapaz que ele estava na rua
e depois que entrou Que na legal. frente de trabalho, uns 3 meses depois ele conseguiu se organizar, conseguiu alugar um cômodo, e aí nós fizemos lá no setor, cada um deu uma coisinha, ele ficou todo feliz para ajudar a montar a casinha dele. Tem programas em relação à empregabilidade também. A Fundação Florestan Fernandes, juntamente com a Prefeitura, criou o programa Nosso Bairro Melhor, que auxilia, além de pessoas vulneráveis, pessoas em situação de rua são a prioridade também nesse programa. Então, eles trabalhavam só 4 horas por dia. Então, o período de trabalho 4 horas, mas complementava a carga horária fazendo um curso profissionalizante na Fundação Florestan Fernandes, e obrigatoriedade do curso, da conclusão do ensino médio ou fundamental. Então, era requisito, era obrigatório se matricular no EJA, concluir os estudos. E a formatura também do programa Nosso Bairro Melhor, ano passado eu consegui, da primeira turma, segunda turma. E eu me emocionei, eu chorei, porque muitas pessoas, eles fizeram uma mostra cultural com dança, com teatro, eles pediam para falar, para usar o microfone, e eu lembro uma senhora que falou, muito obrigada, prefeito, agora nós somos vistos como gente. Então, são os invisíveis na nossa sociedade. E as pessoas, aquele trabalho, aquele incentivo para que eles pudessem retomar os estudos, muitos brigavam, né? Às vezes me liga, ai, Patrícia, eu estou no bairro melhor, mas eu não quero ir para a escola. O professor falou, se eu desistir do EJA, eu vou perder o trabalho. Eu falei, então, você vai continuar, porque é um programa para você, para o seu desenvolvimento pessoal. Não é só você ir trabalhar, a gente quer que você conclua o estudo, que você tenha novas oportunidades de trabalho. Então, esses programas têm auxiliado, Reginaldo, e eu acho que a gente pode criar novos programas para ajudar essa população. A gente sabe que tem casos, tem a questão dos entorpecentes, uso de álcool no meio, que também envolve a saúde. Sim. Nós temos profissionais que buscam também, psicólogos que incentivam eles a procurar participar do tratamento, mas é um processo longo. Tem uns que não aceitam nada, que não querem nem fazer trabalhar nos nossos programas, também não querem participar dos grupos de atenção à saúde. Então, é um processo longo, mas nós não desistimos, porque cada vida nessa cidade importa para a gente. E nós vamos continuar lutando para ver esse mundo. Talvez eu não veja, mas eu quero que meus netos, meus bisnetos vejam uma sociedade, uma cidade que a gente tem orgulho de andar, de ver e saber que as pessoas estão acolhidas, que elas têm moradia, que elas têm oportunidades, que é isso que falta para muitas pessoas. E muitas pessoas aqui em situação de rua aproveitam muito bem essas oportunidades, estão conseguindo mudar, sim, escrever um novo capítulo na sua história. Importante. Acho que é a questão da identidade, né? A pessoa ter essa identidade, ela saber que ela é vista principalmente pelo poder público, que ela tem o seu endereço, que ela tem o seu CEP ali para receber Sim. a sua correspondência. Acho que isso são direitos, né, que todo ser humano tem que ter. Acho que isso é Inclusive, fundamental. tem um aqui que é histórico. Ele vivia em situação de rua, aí, através do nosso incentivo, ele começou a participar e ele entrou num programa para trabalhar e depois se inscreveu para ser conselheiro e agora ele participa de tudo e ele faz questão de falar o seu passado, de onde ele veio, como ele teve forças para reagir, com incentivo do poder público. Sim. E eu acho que a gente tem que continuar lutando, sim, dialogar com o Estado, dialogar com a União, para que a gente crie políticas não só para Diadema. Que isso se replique, né? Que se replique. A gente precisa... Se Diadema for, como fala, o projeto piloto disso, né? De trazer essas ideias e poder levar isso para outras cidades... Fantástico. Sim, inclusive, né? Quando eu visitei aqui o Centro Pop, eu conversei com a coordenadora, ela me falou que tem morador aqui em situação de rua de Diadema que veio da Baixada. Aí. Porque sabe que Diadema acolhe, que Diadema tem alimentação, eles lavam as roupas, cuida dos pets. Então, eu tive lá, eu visitei. E ela falou, tem gente que está migrando de outros municípios para vir morar na rua aqui em Diadema. Olha só que situação. Sim. Bom, estamos chegando aí ao final do nosso
do nosso bate-papo aqui ao final do Dia Decast, junto com Patrícia Marinho, ela que é candidata a vereadora aqui da cidade de Diadema, tá? Você que está aí assistindo, está gostando do programa, não esqueça de curtir a nossa página, de deixar o joinha, né? Se inscrever no nosso canal, acho que é muito importante isso, para que a gente possa sempre estar levando o melhor conteúdo aí para todos vocês. Patrícia, eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão aqui nos assistindo, aqueles que estão vendo esse programa agora e estão ali se perguntando por que eu devo votar na Patrícia Marinho para vereadora no próximo pleito aí de 2025 a 2028. Por que eu votaria na Patrícia Marinho? Pode deixar aí a sua mensagem, as suas considerações finais e mais uma vez gratidão por estar aqui junto com a gente. Antes eu quero agradecer a oportunidade de vir aqui conversar com você, né? A gente viu que tem assunto para horas aqui, né? A gente bastante. tem muita ideia, muitas propostas. Então, agradeço a sua oportunidade, Reginaldo. Agradeço aos internautas que estão aí participando, assistindo. E eu quero dizer para vocês, me deem essa oportunidade. Eu sou a Patrícia Marinho, candidata a vereadora. O meu número é 13661 e eu quero estar na Câmara. Quero representar a nossa população, as mulheres, as pessoas pretas. Quero fazer a luta antirracista, que hoje eu vejo que na Câmara Municipal é muito omissa. Quero levar as demandas das mães, das donas de casa, das mulheres vítimas de violência. Eu quero lutar por todas. Quero ser a voz, quero representar, buscar mais oportunidades. Quero estar junto com o prefeito Felipe, lutando pela ampliação do incentivo à educação de jovens e adultos, da valorização do ensino profissionalizante, por mais vagas nos cursinhos preparatórios para vestibulares, mais vaga nos cursos profissionalizantes da Fundação Florestan Fernandes. Vem aí o Instituto Federal. Nós temos muito para acrescentar nessa cidade. Então, peço que me acompanhe nas redes sociais. Meu Instagram é _patricia.marinho. Quero ouvir a sua proposta, a sua sugestão também e participe comigo. Quero construir um mandato participativo, ouvindo todas as demandas, todos os segmentos. Quero dialogar com todos e ser uma representante diferente na Câmara. Nós só temos uma mulher e a Câmara Municipal de Diadema precisa da força feminina lá para ajudar Diadema a melhorar, a crescer e avançar ainda mais. Não vamos andar para trás, é para frente que se anda. Vote Patrícia Marinho, 13661, candidata a vereadora, e conto com seu apoio. Obrigada mais uma vez, Reginaldo, pela oportunidade. A gente que agradece. E a você que está aí nos assistindo, muito obrigado pela sua audiência. E o Dia Decast vem com essa ideia de levar sempre o melhor conteúdo para vocês, levar informações de relevância da nossa cidade. Você que é empresário, comerciante, que faz as práticas de esporte, cultura, lazer, esse canal vai ser aberto para vocês. Estamos aqui apresentando o Dia Decast Especial Eleições 2024. Um grande abraço a todos vocês e até o próximo programa.